livro em áudio criado por Cristiane Batista. Se inscreva, deixe sua curtida, muito obrigada. C.G. Jung. O problema da psicogênese nas doenças mentais. Conferência realizada na seção de psiquiatria da reunião anual da Royal Society of Medicine aos 11 de julho de 1811 em Londres. Publicada em Proceedings of the Royal Society of Medicine, 12/3, 1919, p. 63-76. Londres. O original foi revisto para a edição da obra completa e a tradução do inglês foi feita por Hank L. Dorman. Aprofundar o problema da psicogênese nas doenças mentais é uma empresa arriscada, pois sei que abordou uma questão bastante impopular. Os relevantes progressos no campo da anatomia cerebral e da fisiologia patológica, bem como a prevenção hoje generalizada em favor das ciências naturais, nos ensinaram a procurar por toda parte causas materiais e a nos contentar com tê-las descoberto. A explicação metafísica da natureza que prevaleceu outrora caiu em descrédito devido a seus inúmeros erros e isso a tal ponto que se perdeu de vista o valor de sua perspectiva psicológica. Nos primeiros decênios do século XIX, a psiquiatria transformou a explicação metafísica da natureza em teorias de etiologia moral, entendendo a doença mental como consequência de faltas morais. Somente com Esquirol é que a psiquiatria se tornou propriamente uma ciência natural. O progresso das ciências naturais propiciou uma cosmovisão geral, a do materialismo científico, que do ponto de vista psicológico baseia-se numa valorização excessiva da causalidade física. O materialismo científico recusa-se, em princípio, a admitir qualquer nexo causal que não seja o físico. O dogma materialista formulado na psiquiatria diz: as doenças mentais são doenças cerebrais. Este dogma ainda prevalece hoje, embora, na filosofia, o materialismo esteja em franca decadência. A validade quase indiscutida deste dogma materialista na psiquiatria reside, essencialmente, no fato de a medicina ser uma ciência natural e de o psiquiatra como médico ser um cientista. O estudante de medicina sobrecarregado pelos estudos especializados não tem condições de fazer digressões no campo da filosofia, ficando, portanto, sujeito exclusivamente à influência dos princípios materialistas. Em consequência, as pesquisas psiquiátricas voltam-se, em sua grande maioria, para os problemas anatômicos, quando não se ocupam com as questões de diagnóstico e classificação. Assim, o psiquiatra normalmente considera a etiologia física em primeiro plano, atribuindo à etiologia psicológica um papel secundário e subsidiário. Com essa atitude, ele se atém apenas aos nexos causais físicos, desconsiderando sua determinação psíquica. Esta postura não permite a apreciação da importância decisiva dos fatores psicológicos. Frequentemente, muitos médicos me asseguraram que não se podia constatar em seus pacientes qualquer sinal de conflitos psíquicos ou sintomas psicogênicos. No entanto, com a mesma frequência, descobri que, embora eles investigassem cuidadosamente todas as ocorrências de natureza somática, não percebiam, de forma alguma, as ocorrências de natureza psíquica, não por negligência, mas pela típica desvalorização do alcance do fator psicológico. Certa vez,
Por exemplo, fui consultado num caso em que 2 famosos neurologistas haviam diagnosticado um sarcoma na membrana da medula espinhal. A paciente, uma senhora de cerca de 50 anos, sofria de curiosas erupções cutâneas simétricas e dava gritos convulsivos. Tanto o exame físico como a anamnesia foram realizados pelos médicos com extraordinário cuidado. Um pedaço de pele foi extraído e examinado histologicamente. Contudo, não se considerou, de forma alguma, que a paciente era um ser humano, dotado de uma psique humana. Por causa dessa desvalorização típica do ponto de vista psicológico, não se chegou a investigar a causa da doença. A paciente era viúva. Morava com o filho mais velho a quem muito amava, apesar das inúmeras brigas e mútuas dificuldades. Num certo sentido, ele substituía o marido. Viver sob essas condições foi se tornando para ele cada vez mais insuportável até que decidiu morar em outro lugar. A primeira crise de gritos convulsivos ocorreu no dia em que ele a deixou. Esse foi o começo de uma longa enfermidade. Por meio da anamnesia psicológica, observou-se que as melhoras e pioras, ao longo da doença, correspondiam a determinadas mudanças no relacionamento com o filho. O erro no diagnóstico incorreto naturalmente não contribuiu para melhorar os sintomas, mas para agravar ainda mais o estado da paciente. Como os fatos posteriores comprovarão, tratava-se de um caso comum de histeria. Ambos os médicos estavam hipnotizados pela crença em causas físicas e na natureza física da doença, não lhes ocorrendo investigar as condições psíquicas da paciente. Por isso puderam assegurar-me que não havia nada de psíquico no caso. Essa espécie de erro é facilmente compreensível quando nos lembramos de que tanto o psiquiatra como o neurologista são formados apenas em ciências naturais. Todavia, os conhecimentos psicológicos são indispensáveis para esses ramos da medicina. A falta de uma formação psicológica é, muitas vezes, compensada posteriormente, sobretudo no caso dos médicos clínicos, com a experiência prática da vida e suas vivências e emoções fundamentais. Infelizmente não é esta a regra geral. O estudante, em todo caso, ouve falar muito pouco ou nada sobre psicopatologia. Mesmo se tivesse tempo e pudesse frequentar um curso de psicologia, só aprenderia um tipo de psicologia que nada tem a ver com a prática médica. Ao menos, esta é a situação na Europa. Em geral, os psicólogos são homens de laboratório e não médicos clínicos, muito menos psiquiatras ou neurologistas experientes. Por isso não admira que o ponto de vista psicológico seja posto de lado na anamnesia, no diagnóstico e no tratamento. Entretanto, esse ponto de vista é da maior importância, não apenas no campo da neurose, onde, desde os tempos de Charcot, vem sendo cada vez mais reconhecido, como também no campo das doenças mentais. Quando falo de psicogênese das doenças mentais, refiro-me essencialmente àquelas doenças designadas, de maneira vaga e equívoca, como dementia praecoce. Esta denominação inclui todas as condições de caráter alucinatório, catatônico, hebefrênico e paranoico que não apresentam os processos característicos de lesão cerebral como acontece na paralisia geral, na demência senil, na demência epiléptica e nas intoxicações crônicas e não pertencem ao grupo maníaco-depressivo. Como os senhores sabem,
existem inúmeros casos de dementia precoce que, de fato, apresentam alterações nas células cerebrais. No entanto, essas alterações não são regulares nem explicam a sintomatologia específica. Ao compararmos os sintomas comuns de dementia precoce com os distúrbios caracterizados por lesões cerebrais orgânicas, constatamos diferenças surpreendentes. Não existe, na dementia precoce, qualquer sintoma que possa ser considerado sintoma orgânico. É um grande equívoco colocar num mesmo plano a paralisia geral, a demência senil e a dementia precoce. O fato de às vezes ocorrer uma lesão cerebral não justifica que se inclua a dementia precoce no grupo das doenças orgânicas. Confesso que os internos na clínica revelam um quadro tão degenerado que não é difícil compreender por que a expressão dementia precoce foi utilizada. A visão de uma enfermaria de doentes incuráveis confirma o preconceito materialista do psiquiatra. Sua clientela abrange os piores casos que se possa imaginar. Assim é natural que os fenômenos de degeneração e destruição causem nele uma impressão tão forte. O mesmo se pode dizer da histeria, como os piores casos estão na clínica, o psiquiatra vê apenas as formas mais degeneradas e desesperadoras. É evidente que uma amostra assim leva a essa visão preconceituosa. Existe uma diferença considerável entre a descrição da histeria feita num manual de psiquiatria e a histeria real do consultório clínico. O psiquiatra lida somente com um mínimo da histeria, ou seja, com uma seleção dos casos mais graves. Ao lado destes, porém, existem milhares de casos menos graves que não chegam às clínicas, mas são verdadeiros casos de histeria. A mesma coisa acontece com a dementia precoce. Existem casos menos graves dessa doença que, embora nunca cheguem às clínicas, ultrapassam em muito os casos mais graves. Os casos menos graves são diagnosticados, de maneira vaga e equivocada, como neurastenia ou psicastenia. O médico clínico, em geral, não consegue perceber que o neurastênico nada mais é do que um caso mais simples de uma doença pavorosa chamada dementia precoce, cujo prognóstico é quase sempre sem esperança. Do mesmo modo, ele não quereria considerar sua sobrinha histérica como a mentirosa, impostora e de caráter moral duvidoso dos manuais. Os casos graves de histeria acarretam má reputação não só ao paciente como a todos os parentes. Por isso, em geral, as pessoas não se incomodam com admitir algum estado de nervosismo, mas ninguém aceita confessar a existência de histeria. Em relação aos efeitos manifestamente destrutivos e degenerativos da dementia precoce, devo salientar que os piores casos de catatonia e demência são, muitas vezes, produtos da própria clínica, provocados pela influência psicológica do meio e nem sempre por um processo destrutivo que independe das circunstâncias externas. É um fato conhecido que os piores casos de catatonia se acham nas clínicas mal organizadas e superlotadas. Sabemos também que a remoção para uma enfermaria mais barulhenta ou desfavorável exerce, muitas vezes, uma influência prejudicial. O mesmo pode-se dizer em relação às medidas coercitivas e à inatividade forçada. Todas as condições que deixariam uma pessoa normal desesperada provocam no doente um efeito igualmente devastador. Tendo isso em mente, a moderna psiquiatria tenta evitar o caráter de prisão e dar à clínica a aparência de uma casa de saúde.
As enfermarias são arrumadas o mais possível como uma casa, os médicos evitam a coerção e se assegura a maior liberdade possível aos pacientes. Flores e cortinas exercem uma influência agradável não apenas sobre as pessoas normais, mas também sobre os doentes. Na verdade, hoje quase não se vê mais a triste imagem dos doentes mentais sujos, sentados em fila ao longo das paredes de um hospício. E por que isso? Porque percebemos que esses pacientes reagem ao meio da mesma maneira que as pessoas normais. A demência senil, a paralisia geral e a epilepsia, ao contrário, desenvolvem-se independentemente se os pacientes convivem com casos semelhantes ou não. Já os casos de demência precoce em geral melhoram ou pioram, de maneira surpreendente, dependendo das condições psicológicas. Todo psiquiatra conhece casos desse tipo que confirmam a importância do fator psicológico e mostram, com clareza, que a demência precoce não pode ser considerada simplesmente como doença orgânica, pois tais melhoras e recaídas não seriam possíveis. Devo também mencionar os casos frequentes em que a irrupção da doença ou um novo surto aparecem em determinadas condições emocionais. Um de meus pacientes, um homem por volta dos seus 35 anos, teve 2 surtos de catatonia ao voltar à cidade em que morava enquanto estudante. Vivera um caso de amor inesquecível com final infeliz. Durante muitos anos, evitou voltar a essa cidade, mas como tinha parentes que lá habitavam, não pôde protelar indefinidamente sua visita. No período de 6 anos, ele foi 2 vezes lá e, em ambas as ocasiões, adoeceu quase que imediatamente devido à pressão de suas recordações. Nas 2 vezes, teve um ataque de catatonia e precisou ser internado. No mais, ele era uma pessoa bem-sucedida em seu trabalho e não apresentava externamente nenhum sinal de perturbação mental, embora levasse uma vida bastante solitária. É normal repetir-se um ataque na proximidade de um noivado, casamento ou qualquer acontecimento emocional desse tipo. A irrupção e o desenvolvimento da doença são muitas vezes determinados por motivos psicológicos. Lembro-me de uma senhora que teve um surto logo depois de uma briga com outra. A paciente sempre teve um temperamento irritadiço e colérico. Nessa briga, mostrou-se tão agressiva que a outra a chamou de louca, o que a irritou ainda mais. Ela então respondeu: se você me chama de louca, deveria saber antes o que significa ser louca. Depois dessas palavras, entrou em grande fúria. Tudo isso provocou um escândalo na rua, precisando a polícia intervir e a levar para a clínica. Aos poucos foi se acalmando, embora insistisse com extrema energia em sua saída imediata. Contudo, não parecia aconselhável deixá-la sair depois de poucas horas, pois ainda estava muito excitada. Nós a deslocamos do ambulatório para o setor de observação. Ela se recusou a obedecer às enfermeiras e tentou abrir a porta com violência, pois temia que quisessem mantê-la para sempre na clínica. Sua excitação se tornou de tal maneira turbulenta que foi necessário removê-la para outra enfermaria. Logo que percebeu o tipo de pacientes que ali se encontravam, começou a gritar que nós a havíamos trancado junto dos loucos a fim de enlouquecê-la. Disse novamente: se vocês querem que eu enlouqueça, deviam saber primeiro o que significa ser louca. Logo depois,
caiu num estado de transe catatônico com ideias delirantes desenfreadas e acessos de ira que duraram mais ou menos 2 meses. Em minha opinião, sua catatonia nada mais era do que uma emoção patológica exacerbada, devido à internação na clínica. Durante o estágio agudo da doença, ela se comportou da mesma maneira que em geral se espera de um louco. Tratava-se de uma perfeita representação da loucura, em todos os seus detalhes. Certamente não era uma histeria, pois lhe faltava qualquer relacionamento emocional. É bastante improvável que existisse uma lesão cerebral primária de natureza orgânica e que a perturbação mental, as emoções violentas, as alucinações e ideias delirantes subsequentes fossem secundárias. Tratava-se, ao contrário, de uma defesa instintiva contra o aprisionamento. Os animais selvagens também apresentam reações violentas semelhantes quando são enjaulados. Apesar das causas psicogênicas manifestas, era um caso típico de catatonia com excitações, alucinações e ideias delirantes impossível de ser confundido com um caso que tivesse outras causas que não as psicológicas. A paciente jamais havia tido um surto desse tipo. É verdade que ela sempre se mostrou irritada, mas sua irritação tinha sempre uma razão determinada e desaparecia rapidamente. O único surto real de catatonia se deu no hospital. Gostaria ainda de lembrar um outro caso parecido. O paciente era um jovem professor que começou a se mostrar preguiçoso, sonhador e negligente, além de apresentar, em seu comportamento, algumas extravagâncias. Foi então levado à clínica a título de observação. De início, mostrou-se calmo e acessível. Achava que logo sairia de lá, pois estava convencido de sua normalidade. Ele foi levado para uma enfermaria tranquila. Mas quando lhe dissemos que ele ainda deveria permanecer por algumas semanas em observação, ele ficou furioso e disse para o médico: "Se os senhores querem me manter aqui como um louco, então eu vou mostrar a vocês o que significa ser louco." Entrou imediatamente num forte estado de excitação e, em poucos dias, ficou totalmente confuso, apresentando ideias delirantes e alucinações. Esse estado durou algumas semanas. Um outro exemplo nos dá o seguinte caso: um rapaz ficou quase 2 meses na clínica. Sua moral parecia duvidosa. Tal diagnóstico se baseava no fato de ele dar a impressão de ser mentiroso e impostor. Recusava-se a trabalhar e era muito preguiçoso. Pareceu-nos que não era apenas um caso de moral duvidosa, pois a possibilidade de uma dementia precoce não estava excluída. Contudo, ele não apresentava nenhum sintoma específico, a não ser uma indiferença moral. Seu comportamento era de uma irritabilidade desagradável, mostrava-se pérfido e, muitas vezes, brutal e violento. A enfermaria calma não era o lugar mais adequado para ele. Mas, apesar de seu comportamento trabalhoso e das inúmeras queixas das enfermeiras e dos outros pacientes, tentei mantê-lo nessa enfermaria. Certo dia em que me ausentara da clínica, meu substituto o removeu para a enfermaria dos pacientes ligeiramente excitados. Ele ficou tão mal que teve de ser narcotizado. A seguir, tinha medo de ser assassinado ou envenenado e começou a ter alucinações.
é evidente que a irrupção da psicose foi provocada por condições externas que exerceram uma influência prejudicial sobre seu estado mental. Seria absolutamente inadequado atribuir a psicose ao agravamento súbito de uma lesão cerebral já existente. O caso oposto também é frequente, a melhora significativa de um estado crônico, quando também melhoram as condições externas. Se a dementia precoce pudesse ser atribuída, em sua essência, a um processo de lesão orgânica, os pacientes necessariamente se comportariam da mesma maneira que aqueles que na verdade sofrem alterações cerebrais. O estado de um paciente que sofre de paralisia geral não melhora nem piora quando se lhe alteram as condições psicológicas. Em clínicas mal administradas, esses casos tampouco sofrem um agravamento significativo. No entanto, os casos de dementia precoce pioram sensivelmente quando as circunstâncias externas são desfavoráveis. Como o fator psicológico desempenha, manifestamente, um papel decisivo no desenvolvimento da dementia precoce, não seria de todo improvável que o primeiro surto tenha uma causa psicológica. Sabemos que muitos casos têm origem numa fase psicológica crítica, num choque ou num violento conflito moral. O psiquiatra tem sempre a tendência de considerar essas circunstâncias como fatores auxiliares, que fazem vir à tona uma doença orgânica latente. Ele acha que se as vivências psíquicas fossem realmente as causas da doença, todas as pessoas deveriam sofrer o seu efeito patológico. Como isso não acontece, então as causas psíquicas são consideradas apenas como fatores auxiliares. Esse julgamento é, sem dúvida alguma, unilateral e preconceituoso. Hoje já não se acredita mais que a tuberculose seja causada somente por um bacilo específico. Existem muitas causas. A moderna etiologia não é mais de causalismo, mas de condicionalismo. Assim, uma causa psíquica jamais pode gerar uma doença mental sem que tenha por base uma predisposição específica. Por outro lado, pode acontecer também que haja uma predisposição e não se revele nenhuma psicose enquanto se evitarem conflitos mais sérios e choques emocionais. Podemos constatar com relativa segurança que a predisposição psíquica leva a um conflito e, com isso, num círculo vicioso, a psicose. Vistos de fora, esses casos parecem estar determinados por uma tendência degenerativa do cérebro. Em minha opinião, a maioria das pessoas que sofrem de dementia precoce possui uma tendência inata para conflitos psicológicos, embora esses conflitos não sejam incondicionalmente patológicos e sim experiências comuns a todos os homens. Uma vez que a predisposição consiste numa excitabilidade anormal, esses conflitos vão se diferenciar das tensões normais apenas por sua intensidade emocional. É por sua intensidade que esses conflitos estão fora de toda proporção com as demais faculdades mentais do indivíduo. Por isso eles não podem ser controlados como normalmente fazemos com a distração, a razão e o autocontrole. O que leva à doença é somente a impossibilidade de a pessoa se libertar de um conflito avassalador. No momento em que o indivíduo percebe que sozinho não pode resolver suas dificuldades e ninguém pode ajudá-lo, é que ele entra em pânico e se vê tomado por um caos de emoções e pensamentos estranhos. Essa experiência diz respeito ao período de incubação da doença e raramente chega aos ouvidos do psiquiatra,
uma vez que isso acontece muito antes de se pensar em consultar um médico. Se o psiquiatra conseguir resolver o conflito, então o paciente pode se salvar de uma psicose. No entanto, alguém poderia objetar ser impossível provar que esse constitui o estágio inicial da doença e que uma psicose se desenvolveria se o conflito não fosse solucionado. Certamente não posso provar, de maneira conclusiva, o contrário. Se, por acaso, pudéssemos reconduzir um caso indiscutível de demência praecoce à adaptação normal e os efeitos das medidas terapêuticas pudessem ser avaliadas com precisão, teríamos então uma prova satisfatória. Contudo, mesmo uma tal comprovação poderia ser contestada com o argumento de que a cura aparente não passa de uma redução acidental dos sintomas. É quase impossível apresentar uma prova satisfatória, embora muitos especialistas acreditem que uma psicose pode ser evitada, em determinadas circunstâncias. Ainda é cedo para se falar de uma psicoterapia das psicoses. Não me sinto muito otimista a esse respeito. Por enquanto, considero mais importante investigar as funções e o significado do fator psicológico na etiologia e evolução das psicoses. A maior parte das psicoses por mim investigada é de tal modo complexa que não poderia descrevê-las no espaço reduzido de uma conferência. Algumas vezes, porém, deparamo-nos com casos relativamente mais simples cuja origem se pode demonstrar. Lembro-me, por exemplo, do caso de uma moça, filha de camponeses, que, de repente, teve um surto de demência praecoce. O clínico que a examinou me disse que ela fora sempre muito calma e retraída. Seus sintomas apareceram de forma repentina e inesperada e ninguém jamais poderia supor que ela sofresse de algum tipo de anomalia mental. Uma noite, ela ouviu a voz de Deus, falando-lhe sobre guerra, paz e os pecados dos homens. Teve então uma longa conversa com Deus. Na mesma noite, apareceu também Jesus. Quando a vi, ela estava muito calma, mas sem nenhum interesse pelo que a cercava. Passava o dia inteiro em pé junto ao forno, gingando o corpo de um lado para o outro, sem falar com ninguém, a não ser quando interpelada. As respostas eram curtas e claras, embora sem qualquer sentimento. Cumprimentou-me sem a menor reação emocional, como se me visse todos os dias. Embora desprevenida para a minha vinda, não parecia, de modo algum, surpresa ou curiosa a meu respeito ou sobre o porquê de minha visita. Pedi-lhe que me contasse sobre o que havia acontecido. Taciturna e desprovida de qualquer emoção, disse que havia tido uma longa conversa com Deus, cujo tema ela, evidentemente, tinha esquecido. Cristo parecia um homem comum, de olhos azuis. Ele também lhe falou, mas ela não mais se lembrava do que ele havia dito. Eu disse a ela que seria uma perda inestimável se ela esquecesse inteiramente a conversa e que deveria ter escrito. Ela respondeu que havia anotado e me trouxe um calendário. No calendário, porém, havia somente uma cruz, assinalando o dia em que ouviu pela primeira vez a voz de Deus. Suas respostas eram curtas, evasivas, indiretas e sem emoção. Todo o seu comportamento revelava absoluta indiferença. Ela era inteligente, com formação para professora, embora não tivesse qualquer reação intelectual ou emocional.
Deveríamos ter conversando sobre o forno e não sobre um fenômeno tão incomum. Foi impossível obter alguma informação mais coerente. Tive que fazer um esforço imenso para obter alguns dados, não porque houvesse algum tipo de resistência ativa, como acontece na histeria, mas por causa de sua absoluta falta de interesse. Era-lhe de todo indiferente se alguém a abordava ou não com perguntas, se suas respostas eram ou não satisfatórias, não manifestando qualquer tipo de relacionamento emocional com o meio que a cercava. Sua indiferença era tanta que toda pergunta parecia cair no vazio. Ela afirmou com serenidade que jamais havia tido qualquer experiência religiosa perturbadora, ou outras dificuldades e conflitos com os parentes e demais pessoas. Fiz a mesma pergunta à sua mãe. Ela disse apenas que, na véspera do surto, a filha tinha ido a uma cerimônia religiosa com a irmã. Voltou para casa muito excitada, dizendo ter se convertido. O médico interessado no caso já havia tentado descobrir mais detalhes, pois estava convencido de que uma perturbação dessa ordem não poderia surgir do nada. No entanto, ao se deparar com a sua mais absoluta indiferença, começou a acreditar que realmente não havia mais nada por detrás dessa indiferença. Seus parentes disseram somente que, desde os 16 anos, ela havia se tornado extremamente calma, retraída e tímida. Sua infância foi saudável, alegre, sem qualquer sinal de anormalidade e não havia na família nenhuma doença hereditária. A etiologia era bastante impenetrável. A paciente me disse que não ouviu mais a voz de Deus, mas que, desde então, não conseguia dormir porque seus pensamentos não paravam de trabalhar. Ela não soube me dizer em que pensava, evidentemente porque não sabia. Falava sobre um movimento contínuo em sua cabeça e uma corrente elétrica em seu corpo, mas não sabia de onde vinham. Provavelmente de Deus. O diagnóstico de dementia precoce foi quase unânime para o caso. A histeria estava fora de cogitação, não só porque nenhum sintoma específico pôde ser observado, como faltava completamente o critério fundamental para toda histeria, que é o relacionamento emocional. Enquanto a examinava, na tentativa de chegar à etiologia, desenrolou-se a seguinte conversa. Você teve alguma experiência religiosa antes de ouvir a voz de Deus? Tive. Se você se converteu é porque cometeu anteriormente algum pecado. É. Que pecado você cometeu? Não sei. Mas eu não entendo. Você deve saber qual foi o seu pecado. Eu fiz mal. O que você fez? Vi um homem. Onde? Na cidade. Mas você acha que é um pecado ver um homem? Não? Quem era esse homem? O Sr. M. O que você sentiu quando o viu? Eu o amei. Você ainda o ama? Não? Por que não? Eu não sei. Não quero me tornar enfadonho com um relato literal da investigação feita para descobrir tudo o que se achava velado. Para tanto, necessitaria de, no mínimo, 2 horas. A paciente permaneceu monossilábica e indiferente, o que me exigiu muita energia e esforço para prosseguir a conversa. Durante todo o tempo, tinha a impressão de que a investigação era inútil e as perguntas superficiais. Fiquei atento ao seu comportamento,
pois, muitas vezes, é justamente a atitude que torna a investigação tão cansativa e infrutífera. Trata-se, em geral, de uma atitude exterior e não de uma falta real de conteúdo psíquico, ou seja, de uma autodefesa, de um mecanismo de defesa contra as emoções vertiginosas provocadas pelo conflito encoberto. Como o caso parecia simples, senti coragem e paciência para prosseguir com as perguntas. Nos casos mais graves, as perguntas se tornam complexas e até impossíveis, especialmente quando o paciente se recusa a respondê-las, pois lidamos mais com fantasias do que com realidades. Isso explica por que os médicos numa clínica não podem dedicar muito tempo aos seus pacientes. O exame de uma psicose exige um tempo ilimitado. Assim, não admira que se deixem de lado as relações psicogênicas. Se a paciente tivesse sido levada para uma clínica, dificilmente a anamnesia traria mais informações do que eu pude descobrir. 489 Minha investigação teve o seguinte resultado: algumas semanas antes do surto da doença, a paciente foi à cidade com uma amiga. Lá conheceu o Sr. M e se apaixonou por ele. Sentiu pavor da extraordinária força deste sentimento. A partir de então, tornou-se silenciosa e tímida. Nada disse à amiga sobre o medo que sentia. Esperava que o Sr. M retribuísse seu amor. Mas como não percebeu nada nesse sentido, saiu imediatamente da cidade e voltou para casa. Devido à intensidade de seu sentimento, achou que havia cometido um pecado, embora, como ela mesma disse, não fosse propriamente uma pessoa religiosa. O sentimento de culpa continuou a atormentá-la. Sua amiga veio visitá-la algumas semanas depois. Como a amiga era muito religiosa, ela aceitou acompanhá-la a uma cerimônia religiosa. Ela se sentiu profundamente tocada e professou sua conversão. Sentiu-se com isso bastante aliviada, pois o sentimento de culpa e o amor pelo Sr. M haviam desaparecido. Queria saber por que esse sentimento de amor lhe parecia pecaminoso e perguntei o motivo dessa sensação. Ela respondeu que, depois da conversão, descobriu que um sentimento dessa natureza era um pecado contra Deus. Quando lhe disse que isso não era natural, ela confessou que se sentia muito tímida em relação a tais sentimentos. Disse também que essa timidez teve início aos 16 anos quando cometeu um pecado. Tinha saído para passear com uma amiga de sua idade e tendo encontrado uma mulher imbecil incitaram-na para um comportamento obsceno. Seus pais souberam do fato e ela foi duramente castigada. Somente algum tempo depois é que percebeu o horror de seu comportamento. Sentiu profunda vergonha e jurou levar daquela hora em diante uma vida irrepreensível de pureza. Por isso, não saía quase de casa com medo que os vizinhos viessem a saber do acontecido e retraiu-se bastante. Assim, habituou-se a ficar em casa e a recusar todos os prazeres mundanos. Como é fácil imaginar, a paciente foi uma criança de boa índole moral, mas permaneceu criança além do período normal, como acontece muito com as pessoas sensíveis. Foi devido à sua irresponsabilidade infantil que ela pôde cometer um ato tão inadmissível para os seus 16 anos. A conscientização tardia do que fizera provocou profundos remorsos.
Sua experiência lançou uma sombra sobre o sentimento amoroso em si, a ponto de sentir-se molestada com tudo que, mesmo de longe, pudesse evocar o episódio vivido. Por essa razão sentiu uma culpa tão grande ao se apaixonar pelo Sr. M. A partida imediata da cidade foi uma forma de evitar qualquer relacionamento ulterior e abdicar de qualquer esperança. A tendência a transferir as esperanças para a religião na busca de um consolo não é rara. A conversão total e tão inesperada é, de certo modo, surpreendente, embora muitas conversões desse tipo tenham lugar durante uma cerimônia religiosa sem que sejam frutos de uma psicose. As impressões patogênicas não eram propriamente mórbidas e sim muito intensas. A amiga que participou do mesmo episódio foi igualmente repreendida e castigada, mas não se tornou vítima do remorso, enquanto que a paciente nele mergulhou e se sentiu compelida a se afastar de qualquer relacionamento com outras pessoas. Reprimiu de tal maneira seu desejo de relações humanas que, ao se encontrar com o Sr. M., ficou absolutamente transtornada pela intensidade de seu sentimento. Não sentindo de imediato um sentimento correspondente, ficou muito decepcionada, partindo precipitadamente. Ficou mais atormentada do que nunca e sua vida solitária em casa ainda mais insuportável. Mais uma vez reprimiu seu desejo de se relacionar. Foi então que participou da cerimônia religiosa. A impressão provocada pela cerimônia fez com que se apagassem as esperanças e expectativas anteriores, inclusive seu amor. Com isso, conseguiu se libertar das preocupações antigas, embora sufocando, ao mesmo tempo, o desejo natural de levar a vida normal de uma mulher de sua condição. Agora que suas esperanças se deslocaram do mundo, sua fonction do réu criou um mundo próprio. Quando alguém começa a perder a segurança diante dos valores concretos da vida, os conteúdos inconscientes se tornam vertiginosamente reais. Do ponto de vista psicológico, a psicose consiste numa condição mental em que os elementos antes inconscientes ocupam o lugar da realidade. Dependerá da predisposição do paciente se uma conversão dessa espécie conduz à histeria ou à dementia precoce. Ele se torna histérico quando consegue manter o relacionamento emocional e se dissocia em duas personalidades, uma religiosa e aparentemente transcendental, e outra demasiado humana. Se, ao contrário, afastar-se da relação emocional com as coisas e não mantiver contatos humanos de modo que as pessoas não sejam capazes de lhe causar mais qualquer impressão, ele se tornará esquizofrênico. No caso relatado, encontramos uma falta surpreendente de relacionamento emocional e, consequentemente, nenhum sinal de histeria. Será que nessas condições podemos falar de um processo orgânico? Acho absolutamente impossível. A paciente fez sua experiência crítica aos 16 anos e antes disso não havia qualquer sinal de lesão orgânica. Não existe nenhum argumento que sustente essa hipótese, como também não existe razão alguma para se atribuir a vivência traumática com o Sr. M a uma lesão orgânica. Se assim fosse, todos os demais casos deveriam se explicar da mesma maneira. Ainda que admitíssemos uma destruição das células, isso teria certamente ocorrido depois do choque da conversão religiosa e, neste caso, as alterações orgânicas seriam secundárias. Embora afirme, há mais de 10 anos,
que a maior parte dos casos de demência precoce seja originariamente psicogênica e que os processos destrutivos e tóxicos sejam secundários, não discordo que haja casos em que os processos orgânicos sejam primários e os distúrbios das funções psíquicas secundários. Devo observar ainda que o estado mental da paciente melhorou sensivelmente depois da consulta. Pude observar inúmeras vezes reações surpreendentes após uma consulta, algumas de visível melhora e outras de agravamento dos sintomas. Isso confirma mais uma vez o papel importante que o fator psíquico desempenha. Tenho plena consciência de que não foi possível esgotar, nessa breve apresentação, todo o problema da psicogênese das doenças mentais. Gostaria, no entanto, de ressaltar que o psiquiatra tem aqui um vasto campo de investigação psicológica que permanece inexplorado.